Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos fazer o exercício número 4 do nosso módulo de pórticos. Ele que tem uma coluna aqui, né, inclinada, e uma viga é uma estrutura isostática, porque tem um apoio de segundo gênero aqui, um apoio de primeiro gênero. Porém, essa nossa viga, nossa coluna inclinada aqui, ela dá algum trabalhinho para a gente. Então vamos aprender aqui com bastante calma. Vamos entender essa estrutura e para começar a gente precisa saber o que? O quanto esta coluna está inclinada. E para isso nós vamos então ter que determinar o valor do ângulo alfa. Bom, nós podemos perceber que aqui nós temos o que? Um triângulo, né? Olha só. Então esse triângulo, ele tem uma medida de quanto? Este lado aqui vale quanto? 2,5 mais 2,5, 5. E este lado aqui, 2,5 mais 2,5, 5. Então, nós conseguimos determinar este ângulo alfa a partir dessas medidas. Então, a tangente de um ângulo é o que? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo vai ser, do alfa, vai ser 5 sobre 5. Passando a tangente para lá, alfa é igual a cotangente de 1. 5 sobre 5, 1. Então, o nosso ângulo alfa vale 45 graus. Muito bem. Então, nós já temos o valor aqui do ângulo alfa, que vale 45 graus. Bom, na lei da trigonometria, nós podemos então descobrir qual o valor aqui, ó, que é nada mais do que o próprio ângulo alfa, né? Toda essa reta aqui para um eixo x, ela vai ser no valor de alfa, né, que é 45 graus. Então, se nós esticarmos aqui uma reta, nós também vamos conseguir determinar que aqui vale alfa. Então, se esse ângulo aqui vale alfa, que é 45, quanto vale este ângulo aqui? Também vale 45. Por quê? Vamos lá. 45 graus. Olha só. Este ângulo todo aqui vale quanto? 90, ó, um ângulo reto. Então, se aqui vale 45, o outro lado vale 45. Certo? Então, nas nossas estruturas, nós temos aqui o eixo Y e nós temos o eixo X. Então, nós temos que descobrir qual é essa carga inclinada aqui, ela no eixo X e ela no eixo Y. E como é que a gente faz isso? Olha, a carga aqui no nosso eixo X vai ser o quê? 7 kN vezes cosseno de 45. Então a gente pode escrever aqui, 7 vezes cosseno de 45 é igual ao quê? 4,95 kN. E agora aqui no nosso eixo Y, nós temos quanto de valor desse ângulo aqui? Olha só, aqui nós temos um ângulo reto de 90. Se aqui vale 45, esse trecho vale 45, 90 menos 45, esse trecho aqui vale também 45 graus. Então, 7 vezes seno de 45 vai me dar o valor desta carga vertical, que vale 4,95. Aqui nós temos também uma carga inclinada, então vamos colocá-la aqui. Na horizontal vai ficar quanto? 8 vezes com o seno, então é cosseno de 60, que dá 4. E a nossa carga vertical vai ser 8 vezes seno de 60, que é 6,93 kN. Muito bem, então aqui nós já determinamos o valor da carga vertical e horizontal dos 7 kN e também a carga horizontal e vertical do nosso 8 kN. Então a gente pode posicionar aqui, ó, nossa reação de apoio VE para cima. Nós podemos colocar aqui uma reação de apoio VA para cima.
E o nosso HA, vamos olhar aqui, ó. Nós temos 4,95 para a direita e 4 para a esquerda. Ou seja, a maior reação está para a direita. Então vamos colocar o nosso HA para a nossa esquerda. Então aqui vai ser HA. Muito bem, então já temos as reações de apoio, já temos todas as cargas. Então podemos passar então para este desenho aqui, onde nós temos as nossas cargas, as reações de apoio, conforme a gente fez, que é a resolução que eu tinha colocado aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Começando o primeiro passo, o cálculo dos esforços externos. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero e o nosso positivo vai ser então para a nossa esquerda, que é o valor, o sentido do HA. HA menos o quê? O que nós temos aqui fazendo esforços horizontais? Nós temos o valor de 4,95 para a direita, então ele é negativo, menos 4,95. E o que mais? Esta carga aqui, ó, de 4 kN para a esquerda, então é positivo. Então, menos 4,95 mais 4 dá menos 0,95, que passa para o outro lado positivo, então o HA vale 0,95. Agora vamos então para o somatório de momento. Vamos limpar aqui. Pronto. Somatório de momento. O que nós temos em relação a A, fazendo o momento aqui, no ponto A? Nós temos essa carga aqui, ó, horizontal, ela faz um momento, não faz? Desse sentido. Vamos adotar aqui, ó, o sentido anti-horário como positivo, que é o sentido do VE. Então ela vai ser menos 4,95 vezes essa distância que vale 2,5. Então, menos 4,95 vezes 2,5. Essa carga aqui também faz um momento, ó, sentido também negativo. Então, menos 4,95, que é o valor dela, vezes essa distância, que vale 2,95. Outra carga que faz momento, essa daqui, ó, também está fazendo um momento, ó. Um momento negativo também. Então vai ser 6,93 vezes essa distância total aqui, ó, até o ponto A, que vai ser 5, 7,5, 10. Então, menos 6,93 vezes 10. E esse 4 aqui também faz um momento, ó, agora no sentido positivo. Então vai ser mais 4 vezes essa distância aqui, ó. Essa distância, que vale 2,5 mais 2,5, 5. Então, 4 vezes 5 é o momento. E mais o VE também faz um momento, né? Um momento para lá, ó, que vai ser positivo vezes o 15, que é essa distância toda aqui, ó. 5 mais 5, 10, 12,5, 15. Então, agora é só somar aqui e multiplicar, né? Então, vamos lá. Dá menos 12,375, menos 12,375, menos 69,3, mais 20, mais VE vezes 15. Então, VE vai dar menos 74,05, passando para o outro lado fica positivo, dividido pelo 15, que ele estava multiplicando, VE, então, igual a 4,94 positivo, então ele é para cima. E para o cálculo da nossa reação VA, nós vamos fazer o somatório das forças em Y. O que nós temos em Y? Temos o VA, então VA para cima o positivo. Essa daqui não é vertical. Aqui nós temos uma outra carga vertical que está para baixo, que vale 4,95, então é menos. Aqui nós temos uma outra carga que também está para baixo, que vale 6,93, então menos 6,93. E o nosso VE, que está para cima, mais VE. Então agora é só a gente somar, dá menos 11,88, passando para o outro lado positivo, VE passa para lá positivo, negativo, a gente já sabe o valor, que é 4,94. Então substituindo aqui, nós encontramos VA igual a 6,94.
1,94. Muito bem, então encontramos HA, VA e VE. Vamos para o cálculo dos esforços internos. Aqui no cálculo dos esforços internos que começam a aparecer as dúvidas maiores, né? Por quê? O que nós temos que lembrar aqui? Quando nós fazemos o diagrama de normal, quando nós analisamos a carga normal, o esforço normal, a gente vê o quê? Se ele está comprimindo ou se ele está o quê? Tracionando. Correto? E para isso, então, o que acontece? Essa nossa carga, ela tem que estar o quê? No mesmo eixo da nossa estrutura. Para saber. Então, como é que eu vou saber se aquela viga que está inclinada, ela está comprimindo ou tracionando? Eu preciso colocar o meu NA no mesmo eixo que a minha estrutura. Então, por isso, a gente tem que rotacionar o nosso eixo X agora para o eixo X', que vai ficar bem em cima da nossa estrutura. Então vamos apagar aqui. Então esse aqui é o nosso novo eixo X, que vamos chamar de X', e o nosso eixo Y novo vai ser esse daqui, o eixo Y'. E quanto isso movimentou? O ângulo alfa. A partir disso, nós vamos calcular agora os valores de NA, de QA e de MA. Somatório das forças em X' agora. Perceberam aqui? X' igual a zero. Então, o que nós temos aqui sobre o X'? NA. Então, NA positivo. Vou colocar uma cor aqui mais diferente. Verde. O HA está sobre o X'? Não, né? Ele está fora. Então, nós temos que fazer o quê? Ele vira aqui para o X'. Então, o nosso novo HA, ele vai estar aqui em cima do X', valendo quanto? HA vezes cosseno do alfa. Então, vai ser menos por quê? Porque ele está no sentido contrário do NA, então vai ser menos HA vezes cosseno de alfa. E o nosso VA? Então, o nosso VA está para cima aqui, ó, né? Ele vai vir aqui para o nosso eixo X. Certo? Então, ele vai ficar virado... Deixa eu mudar a cor aqui. Nosso VA novo vai ficar o quê? Para lá. E quanto que ele andou aqui? 45 graus, né? Porque ele está bem no meio. Então, aqui temos alfa, aqui é 45. Aqui também vai valer 45 graus. Então, temos aqui, porque aqui vale 45, só botar uma observação para vocês. Ó. Aqui nós temos um ângulo que de 90, certo? Aqui também nós temos um ângulo de 90, então se aqui vale alfa, que é 45, esse lado vale 45, então esse lado aqui vai valer também 45 graus. Então, nosso VA movimentou para lá sem o ângulo de 45, então VA vezes seno de 45. Positivo porque ele vai estar na direção do NA. Então, agora é só substituir o valor de HA, o valor de VA, e nós temos que o nosso NA vale menos 4,24 kN. Calculando o nosso somatório de forças em Y'. Ó, agora nós temos o Y'. Então vamos apagar aqui. Y', nós temos o nosso HA não está sobre o eixo. Mas antes vamos colocar aqui logo o QA. O QA, então o QA está positivo, vamos colocar o QA. O que mais nós temos? O HA tem que vir para cá, ó. Em cima do eixo Y'. Ele faz um movimento sem o ângulo, então é HA vezes seno do ângulo.
negativo porque está inverso ao nosso QA. Menos o que? O VA também, ó. O VA está aqui, ele vai vir o que? Para cá. Então ele vem com ou sem o ângulo, né? Que aqui também é 45, então cosseno do ângulo ou seno do ângulo. E o que? Negativo porque ele está para cima, sentido inverso também no nosso QA. Então QA menos 0,95, que é o valor de HA, vezes seno de 45, menos o VA, que vale 6,94, vezes seno de 45, igual a zero. Substituindo, então, fazendo as contas, nós temos que o QA vale 5,58 kN. E o somatório de momento, como nós temos um ponto só, momento igual a 0 kN. Vamos, então, para o ponto AB. Vamos treinar aqui, vamos ver se as suas dúvidas vão sumindo. Somatório, então, de forças em X, linha, é igual a zero. O que nós temos? NB, menos o que? O HA, vai vir aqui, ó, que vale alfa. Então, HA vezes alfa, né, que vai ficar aqui o novo HA, ó. Novo HA, então vai ser HA vezes cosseno do alfa, negativo porque está no sentido inverso, né? Então, menos 0,95 vezes cosseno de 45. O nosso VA também, ó, ele vai vir para cá e vai ficar no sentido positivo. Então, vai ser VA vezes seno de 45, né? Então, vai ser positivo porque ele está no mesmo sentido que o nosso NB. Então, NB, fazendo a conta, nós achamos que dá menos 4,24 kN. No somatório das forças Y, então nós temos aqui o 7, ó, bem em cima do nosso ponto B. Então nós vamos fazer sem a carga e com a carga. Começando aqui, sem essa carga aqui de 7 kN. Então nós temos o QB menos o que? Agora nós estamos vendo o eixo Y, né? Então nós temos que achar o valor de HA aqui, que vai ser o que? Aqui nós tínhamos o alfa, então vai ser HA vezes seno de alfa. Então, menos, porque está para cima, aqui ó, é inverso do nosso QB, então menos HA vezes seno de alfa. Menos o que? O VA, que vai estar para cima também, ó, por isso que é menos VA vezes seno de 45. Substituindo os valores, nós temos que o QB vale 5,58 kN. Quando nós fazemos o somatório com a carga 7, a única coisa que vai mudar é que nós vamos acrescentar então a carga 7. Vai ficar QB mais o 7, porque está no mesmo sentido, menos HA vezes seno de alfa, menos VA vezes seno de 45. Substituindo os valores, nós temos que QB vale menos 1,42 kN. Então tenta refazer aí para ver se você vai encontrar os valores. Dá um pause na aula e tenta fazer esses valores. Então aqui no cálculo do momento em B, nós vamos precisar descobrir o valor desta distância aqui, L. E para isso nós podemos observar que aqui nós temos o quê? Um triângulo, né? Que mede 2,5 por 2,5. Então vamos desenhar ele aqui de novo. O nosso L, a nossa hipotenusa, e temos aqui o valor de 2,5 e 2,5. Muito bem, então quanto vale L? Pelo teorema de Pitágoras, L ao quadrado igual a 2,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Passando a raiz quadrada para lá, L igual a raiz de 12,5, então L vale 3,53 metros. Muito bem, então já temos o valor de L, já podemos calcular os momentos. Então vamos colocar aqui, somatório de momento em B. Então o nosso momento em B, ele vai ser o quê? Sentido anti-horário, né? Nós tampamos o lado direito da nossa estrutura, então o momento em B, ele vai ficar para cá. Então, MB
menos o quê? O HA. Por quê? O HA está aqui, ó, que o horizontal não faz, mas o vertical faz, né? O nosso alfa estava aqui. Então, o momento HA, ele vai fazer um valor de quanto? Quanto que vale primeiro esse HA aqui? Vale HA vezes seno de alfa, né? Que é 45, que o valor dá 0,71. Vezes o quê? Essa distância L. Quanto vale L? 3,53. Muito bem. Então, o nosso VA que está aqui embaixo, ele veio para cá, né? Então, ele vai valer quanto? VA vezes seno de 45, vezes o quê? Essa distância aqui, ó, que é um momento que eles fazem, que é um momento que é negativo, né? Então, vezes 3,53. Então, os dois momentos de HA e de VA são negativos. MB menos 0,95 vezes 0,71, que é o seno de 45, vezes 3,53, que é a distância, menos 6,94 vezes 0,71 vezes 3,53 igual a zero. Então, o nosso valor de MB é positivo, 19,77 kNm. Muito bem. Agora, então, vamos para o ponto C, que é o final aqui da nossa coluna. Continuamos com a estrutura inclinada, então o nosso eixo X e o nosso eixo Y continuam inclinados. Então vamos começar agora pelo somatório das forças em X. Somatório das forças em X, linha NC menos o quê? HA cosseno, isso aqui você já sabe, né? NA cosseno de alfa, menos porque está inverso, mais o VA, porque o VA vai ser para lá, VA seno de 45. Substituindo os valores, então NC vale menos 4,24 kN. Somatório das forças em Y. Então nós temos o QB, que está para baixo, mais o 7, que também está para baixo, menos o HA, porque o H vai estar para cima aqui, ó, vezes seno de 45, como vocês já sabem, e o VA está aqui para cima, VA vezes seno de 45, também negativo porque está para cima. Substituindo os valores, nós temos que QB é igual a menos 1,42 kN. Agora, então, no somatório de momento, nós vamos precisar descobrir o valor de L, que nós já descobrimos antes, né, que é a mesma conta. Nós temos um L aqui, ó, 2,5 por 2,5, e 2,5 por 2,5. Então, nós temos aqui um L e aqui o outro valor de L. Muito bem. Então, o somatório de momento em C, está aqui, ó, MC, mais o 7, que faz um momento também, ó, no mesmo sentido, positivo. Então, é 7 vezes o valor de L, que é 3,53 metros, menos, por que menos? O H está para cima. Quanto vale o HA? HA é vezes seno, seno de 45, vezes o que? Essa distância que é LL, 2 L's. Então dá 7,06. 3,53 vezes 2 é igual a 7,06. Menos o VA, que está para cima. Também, então, VA vale quanto? VA vale VA vezes seno de 45, vezes essa distância, também negativo, que é de 7,06. Então, aqui nós temos os valores, só calcularmos. Não vou repetir, porque senão nossa aula vai ficar muito cansativa para vocês, mas é só vocês fazerem esse valor na calculadora, dá 24,71, trocando aqui os valores de HA, de VA, nós então vamos achar esses valores e o valor de MC vai ser 14,7 kNm. Agora chegamos no ponto C como viga. Aí acabou então este problema que nós tínhamos de transformar o eixo X em eixo X' e o eixo Y em Y'. Então nós temos aqui de volta o nosso eixo X e aqui o nosso eixo Y. Muito bem. Então, somatório das forças em X
é igual a zero. O que nós temos aqui em x? NC mais o que? A nossa carga aqui, ó, inclinada de 8 cosseno de 60, positivo porque está no mesmo sentido. Então, NC é igual a menos 4. Somatório das forças em Y igual a zero. Temos aqui, ó, o QC menos essa carga aqui inclinada, que é 8 seno de 60, então é menos 8 vezes seno de 60, mais o nosso VE, que é 4,94. Substituindo os valores, nós temos que QC é igual a 1,99 kN. E o nosso momento, então vamos limpar aqui, só para não confundir vocês. Momento em C vai ser o quê? Esta carga vertical vezes essa distância, sentido positivo, ó, então temos MC mais 8 seno de 60, né, porque essa carga vertical, 8 vezes seno de 60 vezes a distância, que é 5. Menos o que? O VE, que faz um momento, ó, negativo. Então é menos VE vezes essa distância total, que vale 10 metros. Fazendo então o nosso cálculo, nós achamos esses valores e o MC então vale mais 14,7 kN/m. Aqui é bem mais rápido, né? Ah, dá uma alegria quando não tem essa carga, essa estrutura inclinada. Ponto D. Então nós temos aqui somatório das forças em X. Agora, como nós temos uma carga em cima com a carga e sem a carga, temos aqui a carga horizontal de 8 cosseno de 60, então ND mais 8 vezes cosseno de 60, porque está no mesmo sentido, ND igual a menos 4 kN. Tirando essa carga de 8, então ND fica igual a zero. Somatório das forças em Y igual a zero, com a carga de 8 kN. Então aqui, ó, nossa vertical, nós vamos ter o quê? QD menos 8 seno de 60 mais VE para cima, então é positivo, VE. Então QD vale positivo 1,99 kN. Se nós tirarmos essa carga, então vai ser a mesma conta, só que sem esse valor aqui. Então QD é igual a VE, onde QD vale menos 4,94. E o momento, então, só temos o 8 não faz momento, nós só temos o momento aqui, ó, do VE, que vai ser negativo, né, porque o nosso MD é positivo, então MD menos 4,94 vezes a distância, que é 5, MD igual a 24,7 kN/m. Chegamos então no nosso ponto E, onde só temos aqui um pequeno ponto. Então o nosso somatório das forças em Y vai ser QE mais VE, porque os dois estão para cima, QE então é menos 4,94. Se nós tirarmos o nosso VE, nós temos que o QE vai valer também o que? Zero, né? Porque acabou a nossa estrutura, então nós temos que terminar com zero. Então, nosso VE também vale 0 kN. Temos então o valor de somatório das forças em X, só temos o NE, então NE vale 0 kN, e o nosso momento em E está aqui, também momento num ponto não existe, então só quando é o engaste, então aqui momento no ponto E igual a 0 kN. Muito bem, então aqui eu coloquei todos os valores para que nós possamos montar os diagramas. O diagrama está pronto aqui, ele está com valor azul e vermelho. Por quê? Para vocês observarem que quando nós montamos o diagrama desse trecho da estrutura, ele está aqui paralelo à minha estrutura. Então aqui eu desenhei em azul para não confundir vocês aqui, ó, porque eles se encontram. Então quando eu faço da minha viga, ó, ela está paralela à minha viga, tá vendo? Aqui também acontece no diagrama de esforços cortantes. Então, olha só, vamos observar. Valor que nós encontramos, NA 0 e NA menos 24. Como é menos, ele fica para dentro do nosso pórtico, né? Então, aqui ficou 4 e 24. E o valor da cortante é 0
e mais 5,58. Então ele é mais, ele é positivo, está para fora. No ponto B, encontramos o valor de NB menos 4,24, ou seja, o mesmo valor aqui ó, do ponto A. Então é uma reta. A reta, ela está o quê? Ó? Paralela ao nosso eixo. Aqui, ó, a nossa estrutura, tá vendo? Então não é aqui, ó, ela é aqui, paralela. Então aqui também vale 4,24. QB continua valendo 5,58 e depois encontramos um valor de QB de 1,42. Olha só, ele está aqui, ó, 1,42 negativo, por isso ele está aqui na parte de dentro do nosso pórtico. NC vale agora 4,24 negativo e depois ele vale 0. Encerramos a nossa estrutura. E o QB da parte da viga aqui, da parte da coluna, né? QC vale menos 1,42. Então, menos 1,42, terminamos a análise, fecha com 0. Ponto C, como viga agora. Então, aqui é o nosso gráfico vermelho. NC vale menos 4, então ele sai do 0 e vem para o menos 4. Para baixo, né? Porque é negativo. QC mais 1,99. Então, nossa cortante positiva, 1,99. Ponto D. ND vale menos 4. Menos 4. ND vale 0. Vale 0. Então, eu volto aqui para o meu 0 e zerei a minha normal. QD vale 1,99. 1,99. QC... Opa, aqui é QD. QD igual a menos 4,95. Então, menos 4,95. Ponto E. Temos a normal que vale 0. Então, a normal aqui, ela continua no 0 e termina aqui no 0. O nosso QE vale 0 também e mais 4,95. Então, como ele está vindo do 4,95, primeiro 4,95 e depois ele zera, terminando o nosso diagrama. Então, vou apagar aqui. Assim fica o nosso diagrama de normal e assim o nosso diagrama de cortante. O diagrama de momento fletor fica da seguinte maneira. Momento no ponto A é 0. Momento no ponto B é mais 19,7. Então, lembrando, negativo para fora, positivo para dentro. Ele é inverso, né, dos diagramas de cortante de normal. Então, aqui no pórtico funciona da mesma maneira. Então, o positivo está para dentro. Valor de MB 19,7 e o valor de MC 14,7. Quando nós vamos montar a viga, o momento é o mesmo valor, ó, 14,7. Aqui, ó, 14,7. O momento em D é 24,7 e o momento em E é 0. Nós ligamos com uma reta porque não temos nenhuma carga distribuída. Senão nós teríamos que fazer o quê? Uma parábola. Tá bom? Então vou apagar aqui os nossos rabiscos. Esse daqui é a resposta então do diagrama de momento fletor. Muito bem, vocês viram que aqui tem uma mudança de eixo, de rotação de eixo, né, para acharmos os valores da nossa barra inclinada. Então, se você continuou com dúvida, comenta aqui para mim, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Um grande abraço e vamos para a próxima aula.